Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre as alergias alimentares? Por que crianças nascem alérgicas, outras crianças não, né? O que acontece? Eu tenho essa realidade aqui na minha casa, né? Tenho duas filhas, a primeira nasceu com alergias múltiplas, a segunda nasceu sem alergia nenhuma. A gente tem alguns cuidados que a gente pode ter, né, durante a gestação para minimizar as chances, né, da alergia acontecer. Mas isso é um tema que a gente vai abordar no próximo vídeo, com certeza, porque é bem importante a gente saber quais cuidados que a gente pode ter, né, para evitar que um segundo filho, eu creio que a maioria das pessoas que me assistem aqui já são mamães, né? Mas para evitar que um próximo filho, né, ou dar essa sugestão para uma amiga, para alguma, né, prima que vai ser mamãe aí, né? Então isso é importante saber e a gente vai falar sobre isso mais para frente, num próximo vídeo. Então, a gente primeiramente precisa entender o que é a alergia alimentar. Ela é uma resposta imunológica anormal, fora do comum, a uma proteína do alimento, né? O nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele deve reconhecer as proteínas de vírus, de bactérias, né, e de agentes causadores de doença, né? Então ele deve combater o que faz mal para o nosso organismo. Na criança, principalmente no recém-nascido, o sistema imunológico ele é imaturo. Então ele reconhece a proteína do alimento como agressor, como inimigo, e ele tenta combater esse inimigo. E aí que dispara as reações alérgicas, né? Uma coisa que é muito importante a gente falar, que é assim, quando uma mãe recebe o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, o profissional geralmente fala assim: então, mãe, agora seu filho é APLV, então você deve tirar leite e derivados da sua dieta. E a mãe vai, né? Muitas vezes a mãe já se encontra naquele momento de puerpério que não é fácil, né? Quando o filho vem, tem toda uma mudança na vida da mãe, na vida da família, né? E amamentar não é fácil, né? Tem as noites mal dormidas, a família toda tentando se adaptar à nova realidade, à nova rotina. E aí o médico chega para a mãe e fala assim: então, você não vai poder comer mais nada com leite e derivados. Só que não é bem assim que funciona, né? A gente tem que tirar sim leite e derivados da dieta, só que não é só nos alimentos que a gente encontra a proteína do leite, né? A gente pode encontrar em medicamentos, em cosméticos, em produtos de higiene, né? Então, assim, vai mais além do que simplesmente tirar leite e derivados. Aí o que acontece? A mãe vai, com toda a boa vontade do mundo, tira tudo da alimentação que tem leite e derivados, a criança não melhora, e aí volta no profissional, o profissional fala assim: então, vamos tentar tirar a soja. Aí não dá certo, aí vamos tirar o ovo. Aí de repente você vê uma mãe que tá com uma restrição de mais de 8 alimentos na dieta. Uma mãe que tem um aumento de 500 calorias na necessidade dela por conta da produção de leite. Uma mãe que está passando noites em claro. Uma mãe que está tendo que conciliar 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí o profissional vem e fala para a mãe viver de ar, de fotossíntese, de luz, né? Então, assim, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter esse cuidado. Leite dos alimentos, derivados dos alimentos, passar um pente fino nos medicamentos, nos cosméticos, nos produtos de higiene da mãe, do bebê, né? Porque eu não sei porque cargas d'água tem ovo, tem leite, em sabonete, shampoo, lenço umedecido, fralda, né? Então a gente tem que passar esse pente fino. Nem sempre a criança vai reagir somente à ingestão, né?
do alimento. Ela pode reagir ao toque, ela pode reagir ao toque. Acontece quando a criança ela tem a pele, a barreira da pele permeável e pela pele entra a proteína que chega até o sistema imunológico, até o intestino. E a criança pode reagir à inalação. Toda vez que você sente um cheirinho de leite fervendo, essa proteína do leite está suspensa no ar. Então ela entra no seu organismo pela inalação. O cheiro de uma pizza entra por inalação, né? Então é tanta coisa envolvida que vai além de tirar leite e derivados da sua dieta, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque faz toda a diferença no tratamento da criança, né? E da família como um todo, né? E a alergia alimentar, ela tem 3 fatores principais que a gente tem que levar em consideração. O primeiro, né, como eu já falei, o recém-nascido, ele tem um sistema imunológico imaturo. O que acontece? São poucas células que tem de defesa. As poucas células que ele tem não foram treinadas aí pro combate, né? Então, assim, não sabem diferenciar o que é inimigo, o que é amigo, e acaba reagindo a qualquer proteína na intenção de proteger, né? De proteção. Então, a imaturidade do sistema imunológico do recém-nascido, da criança, é um dos fatores das alergias alimentares. O segundo é a permeabilidade da mucosa intestinal, né? Então, a gente imagina assim, que na mucosa, na parede do intestino, tem várias células de defesa que estão próximas uma à outra, né? Que tem que ficar bem pertinho assim. A gente tem que imaginar assim, é um muro onde os tijolos eles são unidos por cimento, então você olha o muro, não tem buraco algum, por ali não passa nada. Na criança que tem uma permeabilidade, há buracos nesse muro, que é por onde acaba passando a proteína em tamanho maior, bem menos quebradinha do que era para passar, né? Que leva a uma reação alérgica, né? Um outro fator é a imaturidade da mucosa intestinal, deixando a barreira do intestino mais permeável, mais aberta. Então a gente imagina assim, que a mucosa do intestino é como um muro, né? No muro tem os tijolos, né, que são unidos entre si por cimento, né? Então você vê que aquele muro sem buraco, todos os tijolos unidos entre si, né? Os tijolos, no caso, seriam as células de defesa, que deveriam estar unidas, próximas uma à outra, né? Mas como tem essa permeabilidade, essas células acabam ficando mais afastadas uma das outras. E esse afastamento, né, esses buracos no muro, fazem com que proteínas maiores, né, menos quebradas, entrem no organismo, né? Então, causando as reações alérgicas. Nesse intestino que está mais permeável, não há uma produção eficiente das enzimas digestivas, né? Então, por isso que essas proteínas não são quebradinhas, caem em pedaços maiores e causam as reações alérgicas. Um outro fator é a microbiota do bebê, do recém-nascido, que também é imatura, né? No nosso intestino, nós temos bactérias boas, benéficas, e as bactérias patogênicas. Elas vivem juntas ali, né, dentro do nosso intestino.
Nesse intestino que ainda está imaturo da criança, muitas vezes as bactérias patogênicas elas estão em maior número que as bactérias benéficas, né? E isso causa uma disbiose, né? Onde cai na mesma questão que a gente falou anteriormente da mucosa intestinal. Quando as bactérias patogênicas elas estão em maior número que as bactérias benéficas, também as enzimas não são produzidas de maneira adequada para digerir os nutrientes, fazendo com que proteínas em pedaços maiores caiam no organismo. Como que a gente pode cuidar, né, dessa microbiota do recém-nascido, da criança? Tem 2 fatores que são muito importantes, mas antes de entrar em cada um deles, o que eu quero deixar claro são coisas que muitas vezes não dependem da gente, que fogem do nosso querer, né? A gente idealiza muita coisa durante a gestação. O mundo romantiza muito a gestação, o parto, a amamentação, e na grande maioria das vezes não sai como a gente esperava, né? Eu mesma passei por isso. Eu quis muito que a minha primeira filha nascesse de parto normal, né? Parto vaginal, mas a grande maioria dos médicos não é a favor, infelizmente. Isso é bem triste, né? E eu me deixei levar pela minha médica, né? Mãe de primeira viagem. Ela falou que a minha filha corria risco, que tinha que ser uma cesárea, então vamos lá, né? Vamos fazer a cesárea, se é pro bem dela. Fiz a cesárea. E o parto vaginal, ele é a primeira colonização dessas bactérias boas no intestino da criança. Quando a criança passa pelo canal vaginal, ela engole bactérias benéficas que vão ajudar a povoar essa microbiota que ainda não tem quase nada ali, né? Quase bactéria boa nenhuma. Então, o parto vaginal, ele é um dos fatores que contribuem para começar a formação da microbiota do neném, né? Do recém-nascido. Como eu disse, muitas vezes a gente quer, tem gente que não tem dilatação, né? Alguns problemas que acontecem durante a gestação, tem gente que realmente não quer o parto normal, e eu respeito, né? Tá tudo bem, né? E o outro fator é o leite materno. O leite materno, ele é uma substância viva. Ele é o principal alimento do mundo, é o alimento mais rico, mais completo. E é um dos alimentos, né? É o alimento que ajuda a acelerar o processo de tolerância da criança, né? E ele é riquíssimo em probióticos. O que são os probióticos? São essas células boas, essas células benéficas, né? E o leite materno é super rico, né? Então, por isso também a importância do aleitamento materno. Mas também temos as situações em que o aleitamento materno não é possível, né? É tanta coisa que, né, a gente vê, mais uma coisa que o mundo romantiza, né? O aleitamento materno, aqueles cartazes lindos, né? A criança. Mas aí nasce a criança. O leite não desce, o bico é invertido, o bico é grande, o bebê não consegue pegar. É tanta coisa que a gente nem sabia que podia acontecer e acaba acontecendo, né? E muitos desses fatores contribuem para que o aleitamento materno não seja possível, né? Tem mães que passam por alguma emergência durante o parto, né? Tem que tomar medicação, ou tem que ir para UTI, ou a criança tem que ir para UTI, né? Então a gente tem várias situações, e também as mães que não querem amamentar, né? Então a gente tem muita coisa envolvida, né? Mas assim, são 2 fatores que são assim extremamente importantes para
para o intestino, para fortalecer esse intestino do quando a gente tem uma eubiose, né? Tem um equilíbrio dessa microbiota, né? Onde os números de bactérias benéficas estão maiores que as bactérias que causam doenças, né? A gente tem essa eubiose, esse equilíbrio. E 80% da nossa imunidade está no intestino. Então, a gente mantendo, né, uma alimentação saudável, equilibrada, vai favorecer todo o funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da mensagem. Curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisa dessa informação. E não deixem de me mandar sugestões de assuntos que vocês tenham dúvidas, para a gente poder estar conversando aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.